A família já chorava em volta da filha doente do milionário, até que a babá fez o impossível. A mansão tinha tudo: médicos particulares, enfermeiras de plantão, equipamentos importados reluzindo nos corredores. Felipe Carvalho havia gasto fortunas em busca de respostas para o quadro delicado de Rafaela, sua filha de 9 anos. E mesmo assim, naquela tarde de outubro, a família se reunia em volta da cama da menina com olhos vermelhos e corações apertados, porque todo o dinheiro do mundo não havia conseguido trazer de volta o brilho no olhar daquela criança. Ninguém imaginava que a solução viria de um gesto tão simples que todos haviam esquecido de tentar. Apenas olhar para ela como gente, não como problema a ser resolvido. O quarto de Rafaela ficava no 2º andar, com janelas amplas que davam para o jardim interno. As cortinas eram de linho cru, caras e importadas, escolhidas por um decorador renomado que jamais perguntou à menina qual cor ela gostaria. A luz do fim de tarde atravessava o tecido, criando listras douradas no chão de madeira encerada. Havia um móbile pendurado perto da janela, desses com tubos metálicos que tocam quando o vento passa. Mas ninguém abria as janelas havia semanas. O som dos sinos de vento era uma memória distante, assim como a risada de Rafaela. Felipe estava sentado numa poltrona ao lado da cama, as mãos cruzadas sobre o colo, os olhos fixos na filha. Ele tinha 52 anos, cabelos grisalhos penteados para trás, roupas impecáveis mesmo em casa. Sua empresa de logística e tecnologia faturava milhões por mês. Mas ali, naquele quarto silencioso, ele se sentia o homem mais pobre do mundo. Ao lado dele, Gisele, sua irmã mais velha, segurava um lenço de papel já úmido. Ela havia largado tudo em São Paulo para ficar ali, ajudando no que fosse necessário, mas a sensação de impotência era a mesma para todos. Rafaela estava deitada, os olhos abertos, mas sem foco real. Ela observava o teto branco como se houvesse ali algo que mais ninguém conseguia ver. Sua respiração era leve, controlada, quase inaudível. Os cabelos castanhos espalhados no travesseiro formavam um contraste suave com a pele pálida. Ela não chorava, não reclamava, não pedia nada. Apenas existia naquele espaço neutro entre estar presente e estar longe. Na semana anterior, o Dr. Leandro, médico particular da família, havia usado termos técnicos que Felipe tentava esquecer. Não havia diagnóstico fechado, apenas um conjunto de sinais que deixavam todos em estado de alerta permanente. Rafaela havia parado de comer direito, de brincar, de falar além de monossílabos. Ela se recolhera para dentro de si mesma como um caracol assustado, e nenhuma abordagem convencional parecia alcançá-la. Foi Isaac, primo distante de Felipe, que trabalhava com recursos humanos, quem sugeriu contratar alguém diferente. Não mais uma enfermeira técnica ou uma cuidadora protocolar, mas alguém com outro olhar. Ele havia conhecido Gisele Torres numa palestra sobre educação humanizada e ficara impressionado com a forma como ela falava sobre crianças. Não como projetos a serem moldados, mas como pessoas completas que precisavam ser vistas e ouvidas. Gisele Torres tinha 37 anos, cabelos pretos presos num coque baixo, roupas simples, mas sempre limpas e bem arrumadas. Seus olhos castanhos tinham uma qualidade particular. Eles observavam sem julgar, notavam sem invadir. Ela havia trabalhado por anos em escolas públicas, depois como educadora em lares de acolhimento e nos últimos 5 anos como consultora independente para famílias que precisavam de algo além do convencional. Quando ela chegou na mansão pela primeira vez, numa manhã de terça-feira, a governanta Roberta a levou diretamente para o escritório de Felipe. O ambiente era todo em madeira escura, com estantes repletas de livros que pareciam nunca ter sido abertos. Felipe estava ao telefone, gesticulando com impaciência.
Ao ver Gisele, ele fez um sinal para que esperasse e continuou a conversa por mais 3 minutos, todos dedicados a números, prazos e cobranças. Quando finalmente desligou, ele não pediu desculpas pela espera. Apenas a olhou de cima a baixo, claramente avaliando se aquela mulher de aparência comum seria capaz de fazer algo que médicos caros não haviam conseguido. Isaac falou muito bem da senhora, disse ele, a voz controlada. Mas preciso ser direto. Minha filha está passando por um momento muito delicado. Não tenho tempo para experimentos. Preciso de resultados. Gisele não se intimidou. Ela se sentou na cadeira em frente à mesa, cruzou as mãos sobre o colo e respondeu com calma. Senhor Carvalho, eu não trabalho com resultados imediatos. Trabalho com presença, observação e escuta. Se o senhor espera que eu chegue aqui e resolva tudo em uma semana, é melhor procurar outra pessoa. Felipe piscou, surpreso. Estava acostumado com gente que prometia mundos e fundos, que vendia soluções milagrosas. Aquela franqueza o desarmou por um instante. Ele respirou fundo, passou a mão pelo cabelo e assentiu. Tudo bem. O que você precisa para começar? Tempo sozinha com ela. Sem câmeras, sem gente entrando e saindo, sem pressão. E preciso que abram as janelas do quarto. Abrir as janelas? Felipe franziu a testa. Por quê? Porque ela precisa sentir que está viva. Ar parado não lembra a vida. Havia algo na simplicidade daquela lógica que fez Felipe concordar. Ele chamou Roberta, deu as instruções e acompanhou Gisele até o 2º andar. Quando abriram a porta do quarto de Rafaela, a luz dourada do meio-dia invadia o espaço. A menina estava sentada na cama, abraçada a um urso de pelúcia desbotado, o olhar perdido na parede oposta. Felipe fez menção de entrar, mas Gisele tocou levemente seu braço. Deixe eu ir sozinha primeiro, só hoje. Amanhã conversamos. Ele hesitou, mas algo na firmeza gentil daquela mulher o fez recuar. Assentiu e fechou a porta, deixando Gisele e Rafaela sozinhas. Gisele não se aproximou imediatamente. Ela ficou parada perto da porta, observando. Observou a postura da menina, a forma como seus dedos apertavam o urso, o ritmo da respiração. Observou o quarto, limpo demais, organizado demais, sem marcas de vida. Observou a janela fechada, as cortinas que filtravam a luz, mas também o mundo lá fora. Depois de quase 1 minuto, ela caminhou devagar até a janela e a abriu. O ar fresco entrou como uma onda suave, trazendo o cheiro de grama recém-cortada e algo adocicado das flores do jardim. O móbile, até então imóvel, começou a balançar. Os tubos metálicos se tocaram, produzindo aquele som delicado, quase mágico, que parece vir de outro tempo. Gisele observou Rafaela pelo canto do olho. A menina não virou a cabeça, mas suas pálpebras se moveram levemente, como se estivesse registrando aquele som esquecido. Era um começo. Gisele se sentou no chão, perto da janela, longe o suficiente para não invadir o espaço da menina. Ela tirou da bolsa uma caixa pequena de papéis coloridos e começou a dobrar um origami. Seus dedos se moviam com precisão calma, criando vincos, abrindo abas, transformando um quadrado simples em algo tridimensional. Não havia pressa, não havia performance. Era apenas uma ação acontecendo no mundo, disponível para quem quisesse observar. Rafaela não olhou diretamente, mas seus olhos se deslocaram na direção de Gisele 2 vezes. Na terceira vez, eles ficaram ali por quase 10 segundos. Quando o tsuru ficou pronto, um pássaro de papel vermelho com asas delicadas, Gisele o colocou no parapeito da janela, onde o vento o fazia tremer levemente. Ela não disse nada. Não forçou conversa, não fez perguntas invasivas, não tentou abraçar ou tocar. Apenas ficou ali, presente, disponível, real. Depois de 20 minutos, ela se levantou, guardou os papéis na bolsa e saiu do quarto sem olhar para trás. No corredor, Felipe estava esperando, ansioso. E então? Ela observou o tsuru,
disse Gisele simplesmente. Só isso é muito. Felipe ia protestar, mas algo no tom dela o fez calar. Ele queria resultados, gráficos, mudanças óbvias. Mas no fundo, numa parte dele que estava cansada de buscar soluções técnicas, ele sabia que Gisele tinha razão. Ver era muito. Era o primeiro passo para voltar. Naquela noite, Felipe jantou sozinho na sala de jantar enorme, uma mesa para 12 pessoas onde só ele estava sentado. A comida era excelente, preparada por uma cozinheira cara, mas ele mal sentiu o gosto. Seus pensamentos voltavam sempre para Rafaela, para aquele olhar vazio que o assombrava todas as noites antes de dormir. Ele se lembrava de quando ela era pequena, cheia de energia, correndo pelo jardim atrás de borboletas. Lembrava dela aos 5 anos, mostrando desenhos que fazia com giz de cera, orgulhosa de cada traço torto. Lembrava da risada dela, aguda e contagiante, que preenchia a casa de vida. Tudo havia mudado nos últimos meses. A mudança foi gradual, quase imperceptível no início. Rafaela começou a falar menos, a sorrir menos. Depois, parou de brincar com os amigos da escola. Então parou de ir à escola. Felipe havia contratado professores particulares, psicólogos, consultores de todos os tipos. Todos tinham teorias, todos tinham protocolos. Nenhum havia realmente conectado com ela. Na manhã seguinte, Gisele voltou. Desta vez, ela trouxe uma pequena cesta de vime. Felipe a observou subir as escadas, curioso, mas sem fazer perguntas. Ele havia decidido, contra todos os seus instintos de controle, dar espaço para aquela mulher trabalhar do jeito dela. Quando Gisele entrou no quarto, Rafaela estava na mesma posição do dia anterior. Mas o tissuro vermelho continuava no parapeito da janela, o que significava que ninguém havia mexido nele. Isso era bom. Significava que alguém, talvez a própria menina, havia decidido deixá-lo ali. Gisele abriu a janela novamente. O móbile cantou sua canção matinal e desta vez Rafaela virou levemente a cabeça na direção do som. Progresso. Da cesta, Gisele tirou uma garrafa térmica e 2 xícaras de porcelana simples. Ela serviu chá de camomila em ambas, o vapor subindo em espirais preguiçosas. O cheiro suave e adocicado preencheu o quarto, substituindo o odor asséptico que dominava antes. Trouxe chá, disse Gisele, a voz baixa e sem expectativa. Vou deixar uma xícara aqui na mesinha de cabeceira, tá bem? Se você quiser experimentar, experimenta. Se não quiser, sem problema. Ela colocou a xícara ao alcance de Rafaela e foi sentar-se no chão perto da janela, no mesmo lugar do dia anterior. Tomou o próprio chá em goles pequenos, observando o jardim lá fora, onde 2 pássaros brigavam por um galho. 15 minutos se passaram. Então, num movimento tão leve que Gisele quase não percebeu, Rafaela estendeu a mão e tocou a xícara. Não bebeu. Apenas sentiu a temperatura da porcelana contra a palma. Depois, recolheu a mão e voltou a abraçar o urso. Gisele não reagiu visivelmente, não comemorou, não fez alarde. Apenas registrou mentalmente mais um passo. Toque era conexão. Toque era curiosidade. Toque era vida voltando. Ela passou a manhã toda ali, às vezes dobrando mais origamis, às vezes apenas olhando pela janela, às vezes folheando um livro que trouxera na cesta. Não era um livro infantil, não era algo forçadamente apropriado. Era um romance sobre uma mulher que cruzava o país de trem, observando paisagens. Gisele lia em silêncio. Mas às vezes murmurava uma frase em voz alta, como se estivesse pensando sozinha. Ela descobriu que as montanhas mudavam de cor conforme a hora do dia. Murmurou numa dessas vezes. Rafaela não respondeu, mas seus olhos se moveram na direção de Gisele. Quando a manhã terminou e Gisele desceu para almoçar, ela encontrou Felipe no corredor. Ele estava agitado, andando de um lado para outro. Recebi uma proposta, disse ele sem preâmbulos. O doutor Leandro me indicou uma clínica especializada. Dizem que tem um programa completo, com equipe multidisciplinar, estrutura de ponta.
Podem começar na semana que vem. Gisele o observou em silêncio, esperando que ele continuasse. É caro, mas não é isso que importa. Importa que eles garantem resultados em 6 semanas. Resultados mensuráveis. O que você acha? Perguntou Gisele. Felipe hesitou. Não sei. Por um lado parece sério, profissional. Por outro você não quer tirá-la daqui. Ele olhou para Gisele, surpreso pela precisão da observação. Não quero. Mas e se ficar aqui for pior? E se eu estiver sendo egoísta? Você não está sendo egoísta. Você está com medo. São coisas diferentes. A sinceridade dela, mais uma vez, o desarmou. Ele suspirou e apoiou-se na parede. Me dá mais alguns dias, pediu Gisele. Deixa eu tentar algo. Se não funcionar, você toma a decisão que achar melhor. Mas me dá uma chance real. Felipe concordou, mas a dúvida continuava pesando em seus ombros como um casaco molhado. Naquela tarde, algo novo aconteceu. Gisele estava no quarto, como de costume, quando Rafaela falou. Não foi uma frase completa, não foi uma conversa. Foi apenas uma palavra, tão baixa que quase se perdeu no som do vento nos sinos. Mais. Gisele estava dobrando um tsuru azul. Ela pausou, sem virar a cabeça, sem fazer movimento brusco. Mais tsurus? Perguntou ela, a voz tão baixa quanto a da menina. Rafaela não respondeu verbalmente, mas sua cabeça fez um movimento quase imperceptível. Um sim. Gisele continuou dobrando. Fez o azul, depois um amarelo, depois um rosa. Colocou os 3 no parapeito, ao lado do vermelho do dia anterior. Agora eram 4 pássaros de papel, observando o jardim. Quando terminou, ela notou que Rafaela havia se movido. Não muito, apenas o suficiente para ficar mais perto da beirada da cama, alguns centímetros mais perto da janela, alguns centímetros mais perto do mundo. Naquela noite, durante o jantar, Gisele pediu para conversar com Felipe. Eles se sentaram na varanda dos fundos, onde o ar estava mais fresco, e o som dos grilos criava uma trilha sonora natural. Ela falou hoje, disse Gisele. Felipe largou o garfo. Falou? O quê? Uma palavra. Mais, pedindo mais origamis. Os olhos de Felipe se encheram de lágrimas que ele tentou conter. É muito. É enorme. Ele respirou fundo, tentando processar. O que eu faço? Como eu ajudo? Continue dando espaço. Continue confiando. E quando você estiver com ela, não tente forçar nada. Apenas esteja presente. Conte sobre o seu dia, mas sem esperar resposta. Mostre que o mundo continua acontecendo e que ela é parte dele, não um problema à parte. Felipe assentiu, absorvendo cada palavra como se fossem instruções sagradas. Nos dias seguintes, uma rotina começou a se formar. Gisele chegava todas as manhãs às 9, sempre com a cesta de vime. Às vezes trazia chá, às vezes suco de laranja feito na hora. Sempre trazia papéis coloridos. A coleção de tsurus no parapeito crescia. 6, 8, 10. O móble de vento tocava sempre, porque a janela agora ficava aberta o dia inteiro. Rafaela começou a sentar-se na beirada da cama em vez de ficar deitada. Começou a beber o chá, em goles pequenos e hesitantes. Uma manhã, ela pegou um dos tissurus e o segurou contra a luz, observando como o papel ficava translúcido. Felipe começou a entrar no quarto no fim das tardes, por 15 minutos apenas. Ele se sentava numa cadeira perto da porta e contava histórias sobre o trabalho. Não as partes chatas, mas as curiosas. O motorista que havia salvado um gato na estrada. A reunião em que o tradutor trocou palavras e causou uma confusão engraçada. Ele não esperava que Rafaela respondesse, então ficava surpreso, quando às vezes via o canto da boca dela se curvar levemente, quase um sorriso. Gisele também começou a trazer outras coisas. Uma tarde, ela trouxe ingredientes para fazer bolo de laranja. Não no quarto de Rafaela, mas na cozinha, e deixou a porta do quarto aberta para que o cheiro subisse pelas escadas. Era um cheiro doce, cítrico,
acolhedor. O tipo de cheiro que lembra infância, segurança, domingo de manhã. Quando o bolo ficou pronto, Gisele cortou uma fatia pequena, colocou num prato bonito e subiu. Colocou o prato na mesinha de cabeceira, ao lado da xícara de chá. Experimentei uma receita nova, disse ela casualmente. Acho que ficou bom, mas não tenho certeza. Se você quiser provar e me dizer o que achou... Ela deixou a frase no ar e foi sentar-se perto da janela. Desta vez, trouxera um caderno e começou a desenhar. Não era boa desenhista. Os traços eram simples, quase infantis. Mas havia algo de honesto naquilo, algo de não performático que tornava seguro observar. 10 minutos depois, Rafaela comeu a fatia inteira. Quando Gisele desceu, encontrou Felipe no escritório tenso. Ele estava ao telefone, a voz firme mas cansada. Entendo, doutor Leandro, mas... Sim, eu sei que a janela está se fechando. Não estou ignorando. Apenas preciso de mais tempo. Ele desligou e esfregou o rosto com as mãos. O que foi? Perguntou Gisele. A clínica. Ele só tem vaga para mais 2 semanas. Depois, a próxima turma do programa só começa em 3 meses. O gerente, um tal de Robson, está me pressionando para dar a resposta. E o que você quer fazer? Felipe olhou para ela, os olhos injetados de cansaço. Quero que minha filha melhore. Quero que ela volte a ser quem era. Eu só quero que ela fique bem. Ela está ficando. Comendo uma fatia de bolo não é ficar bem. A voz dele saiu mais alta do que pretendia. Ele respirou fundo, tentando se controlar. Desculpa. Eu sei que você está fazendo o seu melhor, mas eu preciso de garantias. Preciso saber que estou fazendo a coisa certa. Gisele se aproximou e se sentou na cadeira em frente a ele. Felipe, eu não posso te dar garantias. Ninguém pode. O que eu posso te dizer é que sua filha está acordando. Devagar, do jeito dela, no tempo dela. Você pode confiar nisso ou pode entregá-la para pessoas que vão prometer resultados rápidos e talvez perca ela no processo. O que você quer dizer com perder ela? Perder a essência dela. Transformá-la em alguém que segue protocolos, mas não sente mais. Alguém que funciona, mas não vive. As palavras caíram como pedras no estômago de Felipe. Ele sabia que ela tinha razão, mas o medo era maior. O medo de estar errando, de estar perdendo tempo, de acordar um dia e perceber que era tarde demais. Naquela noite, ele foi até o quarto de Rafaela. Ela estava sentada na cama, segurando um dos tesouros, o amarelo. A luz do abajur criava sombras suaves nas paredes. Felipe se sentou na beirada da cama, mantendo distância respeitosa. Posso ficar aqui um pouco? Rafaela não respondeu, mas também não negou. Ela apenas continuou olhando o origami entre os dedos. Sabe, Rafa, começou ele, a voz baixa. Eu tenho pensado muito sobre quando você era pequena. Lembra daquele dia que a gente foi no parque e você ficou horas vendo as formigas carregando folhas? Você disse que elas eram as trabalhadoras mais dedicadas do mundo. Ele riu suavemente do próprio relato. Eu estava com pressa, tinha ligações para fazer, mas você não queria ir embora. E eu fiquei bravo. Disse que a gente não tinha tempo para ficar olhando formiga. Ele fez uma pausa, a voz embargada. Eu era muito idiota, Rafa. Sempre achando que tinha coisas mais importantes. Sempre correndo. E agora percebo que não tinha nada mais importante do que ficar ali com você, vendo as formigas. Rafaela virou a cabeça levemente na direção dele. Não olhou diretamente, mas estava ouvindo. Felipe podia sentir. Eu só queria te pedir desculpas por todas as vezes que não prestei atenção, por todas as vezes que tratei você como mais uma coisa na minha agenda. Você não é uma coisa, Rafa. Você é a pessoa mais importante da minha vida. Ele esperou, sem expectativa de resposta. Depois de um momento, levantou-se para sair. Mas quando estava quase na porta, ouviu a voz dela, fraca, mas clara. Fica. Felipe congelou. Virou-se devagar.
Rafaela estava olhando para ele agora, de verdade, os olhos finalmente focados. Não era o olhar vazio de antes. Era ela, de volta, ainda frágil, mas presente. Ele voltou e se sentou na beirada da cama. Ficou ali por 1 hora, apenas estando presente, e pela primeira vez em meses, sentiu que talvez, apenas talvez, tudo fosse ficar bem. No dia seguinte, Gisele trouxe uma visita. Era Cauã Mendes, uma psicóloga infantil que trabalhava com abordagem humanizada. Ela tinha 40 e poucos anos, cabelos cacheados presos num rabo de cavalo, óculos de armação colorida e um sorriso que transmitia segurança imediata. Felipe a recebeu com desconfiança. Mais uma especialista, pensou ele. Mais uma pessoa cheia de teorias e pouca prática. Mas Cauã não falava como os outros profissionais que ele havia contratado. Ela não usava palavras complicadas, não prometia soluções milagrosas. Senhor Carvalho, disse ela enquanto tomavam café na varanda. O que a Gisele está fazendo com a Rafaela não é método novo, não é técnica revolucionária. É simplesmente tratar uma criança como criança. Parece óbvio, mas na maioria das vezes as pessoas se esquecem disso. Mas ela estava tão ausente, disse Felipe. Eu precisava fazer alguma coisa. E você fez. Você trouxe pessoas, buscou ajuda, moveu o mundo inteiro. O problema é que às vezes a gente se move tanto que esquece de parar e apenas estar presente. Ela tomou um gole de café e continuou. A Rafaela não precisa ser consertada. Ela precisa ser vista. Precisa sentir que é seguro voltar para o mundo. E é isso que a Gisele está fazendo, criando um espaço seguro onde ela pode voltar no tempo dela. E a clínica? Perguntou Felipe. O programa que o Dr. Leandro sugeriu? Cauã suspirou. Olha, eu não vou falar mal de nenhum colega. Existem bons profissionais em todos os lugares, mas programas intensivos, protocolos rígidos, às vezes eles funcionam, às vezes eles fazem mais mal do que bem, especialmente com crianças sensíveis como a Rafaela. Então, o que eu faço? Você confia no processo, confia na sua filha, confia em você mesmo. E se precisar de suporte, eu estou aqui. Mas não como alguém que vai resolver tudo. Como alguém que vai caminhar ao lado. Felipe absorveu as palavras. Havia tanto medo nele, tanto receio de errar, que confiar parecia a coisa mais difícil do mundo. Mas olhando para Cauã, para Gisele, ele percebeu que talvez fosse exatamente por isso que precisava confiar. Porque não tinha todas as respostas, porque era vulnerável, porque era humano. Naquela tarde, Cauã subiu para conhecer Rafaela. Gisele fez as apresentações de forma simples, sem pressão. Rafa, essa é a Cauã. Ela é uma amiga que entende bastante de gente. Veio só te conhecer, sem pressa. Rafaela observou Cauã com cautela. A psicóloga não se aproximou demais. Não invadiu o espaço, apenas acenou e foi sentar-se perto da janela, junto com Gisele. Quantos tesouros você já fez? Perguntou Cauã, observando a coleção no parapeito. Gisele contou em voz alta. 23. Nossa, é um bando inteiro de pássaros. Estão planejando migrar? Foi uma pergunta leve, sem expectativa de resposta. Mas Rafaela surpreendeu a todos ao dizer com voz ainda fraca, mas firme. Não. Eles moram aqui. Cauã sorriu. Faz sentido. É um bom lugar para morar. Ela ficou ali por meia hora, conversando com Gisele sobre coisas cotidianas. O clima, um filme que havia visto, uma receita que tentara e saíra errado. Era uma conversa normal, de gente normal. E Rafaela estava no mesmo ambiente onde essa normalidade acontecia. Aos poucos, ela foi relaxando. Chegou a comentar sobre o filme, dizendo que também tinha visto e que havia gostado de uma cena específica. Quando Cauã desceu, ela disse para Felipe, ela está voltando, continua fazendo o que vocês estão fazendo. Mas a tranquilidade durou pouco. No dia seguinte, Robson Tavares apareceu na mansão. Ele era o gerente da clínica Premium, um homem de terno impecável e sorrisos brancos demais. Tinha vindo pessoalmente para avaliar o caso.
e fazer sua proposta final. Felipe o recebeu no escritório. Robson espalhou papéis pela mesa, gráficos, cronogramas, depoimentos de clientes satisfeitos. Tudo muito polido, muito profissional, muito caro. Senhor Carvalho, entendo suas hesitações, disse Robson com voz aveludada. Mas precisa entender que estamos falando de uma janela de oportunidade. Quanto mais tempo passa, mais difícil fica reverter o quadro. Nosso programa tem eficiência comprovada. Em 6 semanas, temos casos documentados de retorno completo à funcionalidade. Funcionalidade, repetiu Felipe, a palavra estranha na boca. Sim, retorno às atividades normais, convívio social, desempenho acadêmico. Tudo isso pode ser recuperado, mas precisa de método, disciplina e ambiente controlado. Gisele, que estava passando pelo corredor, ouviu parte da conversa e bateu na porta. Felipe a convidou para entrar. Você deve ser a consultora, disse Robson, o tom levemente desdenhoso. Gisele, é isso? Isso mesmo. Felipe me contou que você tem feito um trabalho interessante com a menina. Origamis, chás, coisas assim. Não são coisas, é presença. Robson sorriu com condescendência. Olha, sem ofensa, mas presença não vai resolver um quadro delicado como esse. É preciso intervenção estruturada, profissionais qualificados, acompanhamento constante. E você acha que arrancar ela do único lugar onde se sente segura é intervenção adequada? O sorriso de Robson vacilou. Ninguém está arrancando ninguém. Estamos oferecendo um ambiente especializado, projetado especificamente para casos como o dela. Casos, repetiu Gisele, o tom ainda calmo, mas firme. Ela não é um caso. É uma menina de 9 anos que precisa se sentir vista, não catalogada. Robson se virou para Felipe, ignorando Gisele. Senhor Carvalho, entendo que há apego emocional envolvido, mas precisamos ser racionais. Sua filha precisa de ajuda profissional, não de artesanato terapêutico. Felipe olhou para os papéis na mesa, depois para Gisele, depois para Robson. A pressão era imensa. De um lado, gráficos e promessas. Do outro, tsuros e chá. Como escolher entre o que parecia seguro e o que parecia certo? Preciso pensar, disse ele finalmente. O senhor tem 48 horas, respondeu Robson, já guardando os papéis. Depois disso, a vaga vai para outro cliente. Quando ele saiu, Felipe desabou na cadeira. Eu não sei o que fazer, Gisele. E se ele estiver certo? E se eu estiver sendo irresponsável? Você quer que eu te diga o que fazer? Perguntou ela. Quero que alguém me dê certeza de alguma coisa. Então eu não posso te ajudar. Porque certeza, nessa situação, não existe. O que existe é escolha. E você precisa escolher em quem você confia mais. Em quem promete funcionalidade ou em quem oferece humanidade. Felipe passou a noite em claro. Andou pela casa silenciosa, entrou no quarto de Rafaela e a observou dormir, os tsuros iluminados pela luz do corredor. Ele tentou imaginar a filha naquela clínica, cercada de estranhos, seguindo protocolos, sendo medida e avaliada. A imagem o fez sentir frio por dentro, mas e se fosse melhor para ela? E se a dor temporária valesse a recuperação definitiva? Ele desceu para a cozinha e fez café, mesmo sendo 3 da manhã. Enquanto esperava a água ferver, viu uma caixinha de papéis coloridos sobre o balcão. Gisele devia ter esquecido ali. Ele pegou um papel amarelo e tentou lembrar como se fazia um tsuru. Suas mãos eram desajeitadas, os vincos saíam tortos, mas ele continuou tentando. Demorou 20 minutos. Mas conseguiu fazer algo que vagamente parecia um pássaro. Era feio, assimétrico, mas estava ali. Ele o segurou contra a luz e, pela primeira vez em semanas, sorriu. Na manhã seguinte, quando Gisele chegou, Felipe a esperava na porta. Quero tentar uma coisa, disse ele. Você, eu e a Cauã. Quero fazer algo que mostre para a Rafaela que ela pode confiar, que ela pode dar passos, mesmo pequenos. O que você tem em mente? Não sei exatamente,
mas tem a ver com os tesouros, com transformar cada pequeno progresso dela em algo visível. Cauã chegou uma hora depois e os três conversaram na varanda. Foi Cauã quem teve a ideia. E se a gente criasse um jogo? Não competitivo, não avaliativo. Apenas algo onde cada pequena ação dela vira um marco visual. Cada vez que ela faz algo novo, por menor que seja, a gente pendura um tesouro no mobile. Tipo o quê? Perguntou Felipe. Tipo olhar diretamente para alguém, ou falar uma frase completa, ou sair do quarto por um minuto. Coisas que para outra criança seriam automáticas, mas para ela, agora, são conquistas. Gisele assentiu. E ela participa da escolha. A gente não impõe. Perguntamos, o que você acha que consegue tentar hoje? E seja lá o que ela disser, a gente apoia. Felipe sentiu algo se acender dentro dele. Não era certeza, mas era esperança. E às vezes, esperança era suficiente. Eles subiram juntos para o quarto de Rafaela. A menina estava sentada na cama, desenhando num caderno que Gisele havia trazido dias atrás. Quando viu os três adultos, ela ficou tensa. Gisele se aproximou devagar. Rafa, a gente teve uma ideia e queríamos saber o que você acha. Pode ser? A menina não respondeu, mas também não recusou. Sabe o mobile ali? Continuou Gisele. A gente pensou em encher ele de tesouros, mas não qualquer tesouro. Cada um vai representar uma coisa legal que você conseguir fazer. Tipo um mapa das suas vitórias. Rafaela olhou para o mobile, depois para Gisele. Que tipo de coisa? Você escolhe. Pode ser algo pequeno, como experimentar um alimento novo. Ou algo maior, como descer para tomar café com a gente. Você quem decide o que é difícil para você e o que quer tentar. Houve um longo silêncio. Então Rafaela disse quase num sussurro. Olhar pela janela, sem ficar na cama. Cauã sorriu. Isso é perfeito. Você quer tentar agora? Rafaela hesitou. O caminho da cama até a janela eram apenas 4 metros, mas para ela pareciam quilômetros. Ela olhou para Gisele, que assentiu encorajadoramente, mas sem pressão. Devagar, muito devagar, Rafaela colocou os pés no chão. Ficou ali parada, respirando fundo. Felipe estava prestes a ir ajudá-la quando Gisele tocou levemente seu braço e balançou a cabeça. Deixe ela ir sozinha. Um passo, depois outro. As pernas tremiam, mas ela continuou. Quando chegou perto da janela, ela segurou no parapeito e olhou para fora. O jardim estava banhado de sol, as flores balançavam na brisa, 2 pássaros de verdade bebiam água numa poça. Olha, disse ela, a voz mais forte, tem um ninho naquela árvore. Felipe se aproximou, mantendo distância respeitosa, e olhou. De fato, havia um ninho nos galhos mais baixos do ipê. É mesmo, não tinha reparado. Rafaela ficou ali por 5 minutos, observando o jardim, o mundo lá fora, que ela havia esquecido. Quando voltou para a cama, estava cansada, mas havia algo diferente em seus olhos. Orgulho. Ela havia feito algo difícil e tinha conseguido. Gisele pegou um papel verde, dobrou um tsuru com capricho e, junto com Rafaela, amarrou um fio fino nele e o pendurou no mobile. Agora ele tinha um pássaro balançando sozinho, dançando com o vento. Primeira vitória, disse Cauã. Muitas outras vão vir. Nos dias seguintes, o jogo continuou. Rafaela escolheu desafios pequenos, mas significativos. Num dia, ela quis comer na mesa do quarto em vez da cama. Noutro, quis escolher a própria roupa. Depois, quis descer até a sala, só por 5 minutos, só para ver. Cada conquista virava um tesouro no mobile. Verde, roxo, laranja, rosa. O mobile foi ficando mais pesado, mais colorido, mais vivo. E conforme ele se enchia, Rafaela também ia se enchendo de volta. De coragem, de vontade, de presença. Felipe participava de tudo. Ele havia reorganizado o trabalho para estar mais presente. Cancelou reuniões, delegou tarefas, aprendeu a dizer não. Pela primeira vez em anos, sua filha era prioridade real,
não apenas discurso. Ele também aprendeu a fazer origami. Suas criações ainda eram meio tortas, mas ele insistia. Às vezes, no fim da tarde, ele e Rafaela sentavam juntos e dobravam papéis em silêncio. Não precisava de palavras. A presença era suficiente. Mas a pressão externa não cessou. Robson ligou 2 vezes, insistindo na urgência. Dr. Leandro mandou mensagens preocupadas. Até parentes distantes começaram a opinar, dizendo que Felipe estava sendo negligente, que estava colocando esperanças em terapias alternativas quando havia ciência disponível. Felipe ouvia tudo e sentia o peso da dúvida retornar. E se todos estivessem certos e ele estivesse errado? E se ele estivesse perdendo tempo precioso? Foi numa dessas tardes de dúvida que Gisele o encontrou na biblioteca, olhando pela janela com expressão perdida. Eles estão na minha cabeça, admitiu ele, dizendo que eu sou irresponsável, que estou brincando com a saúde da minha filha. E o que você acha? Acho que não sei mais nada, só sei que tenho medo. Gisele se sentou ao lado dele. Felipe, posso te contar uma coisa? Quando eu era mais nova, trabalhei num abrigo. Tinha um menino lá, o Isaac, que não falava nada. Os especialistas diziam que ele precisava de intervenção intensiva, de protocolos específicos, de isolamento terapêutico. E a coordenadora do abrigo decidiu tentar outra coisa. Ela simplesmente começou a incluir ele em tudo, nas refeições, nas brincadeiras, nas tarefas, sem forçar, sem pressão, apenas presente, disponível. Funcionou? Demorou 6 meses. Mas um dia, durante um jogo de futebol, ele gritou: "Passa a bola". Foi a primeira coisa que disse em 2 anos. Felipe virou-se para ela. O que você está querendo dizer? Que não existe fórmula mágica, que cada pessoa tem seu tempo, seu jeito. E que presença não é ciência menor. É ciência mais antiga, mais profunda. Naquela noite, Felipe tomou sua decisão. Ele ligou para Robson e recusou a vaga na clínica. A conversa foi tensa, cheia de avisos velados e previsões sombrias. Mas quando desligou, Felipe sentiu-se mais leve do que havia se sentido em meses. Ele havia escolhido confiar. A transformação em Rafaela não foi dramática nem instantânea. Não houve momento de milagre, não houve cura súbita. Foi um processo gradual, como primavera chegando depois de um inverno longo. Ela começou a comer melhor. Gisele cozinhava com ela, ensinando receitas simples: bolo de cenoura, pão de queijo, suco de maracujá. A cozinha, antes domínio exclusivo dos empregados, virou espaço de vida. Ela começou a fazer perguntas sobre o trabalho do pai, sobre a vida de Gisele, sobre como Cauã havia aprendido a entender gente. As respostas não importavam tanto quanto o próprio ato de perguntar, de demonstrar curiosidade pelo mundo. Ela começou a sair do quarto por períodos mais longos. Primeiro 15 minutos, depois meia hora, depois uma tarde inteira. Ela redescobrira a biblioteca, os livros de fotografia que ninguém mais abria, o piano coberto de pó na sala de música. E os tesouros continuavam se multiplicando no móbil. 20, 30, 40. O móvel original já não comportava mais, então Felipe comprou outro e o pendurou ao lado. Depois, um terceiro. A janela do quarto de Rafaela virou um festival de pássaros de papel, balançando e cantando com o vento. Uma tarde, 3 semanas depois de recusar a clínica, aconteceu algo especial. Rafaela entrou no escritório de Felipe enquanto ele trabalhava. Ela nunca fazia isso, sempre esperava ser chamada. "Pai", disse ela, a voz ainda suave, mas firme. Felipe largou tudo imediatamente. "Oi, filha, tudo bem? Posso te mostrar uma coisa?" "Claro." Ela o levou até o quarto e apontou para o móbile repleto de tesouros. "Você lembra por que cada um está aí?" Felipe observou os pássaros de papel. Centenas deles agora, cada um representando uma pequena vitória. "Lembro de alguns, mas tem tantos." "Esse aqui
Ela apontou para um azul escuro. Foi quando eu consegui falar com a Cauã pela primeira vez. Esse laranja foi quando eu desci para jantar. Esse rosa foi quando eu ri de uma piada sua. Felipe sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Você lembra de todos? De todos. Porque cada um importou. Cada um foi difícil, mas eu consegui. Ele a puxou para um abraço e pela primeira vez em meses ela não ficou rígida. Ela correspondeu, os braços magros, mas firmes ao redor dele. Eu tenho tanto orgulho de você, sussurrou Felipe. Tanto. Eu sei, respondeu ela. E agora eu também tenho orgulho de mim. Cauã começou a visitar menos, não porque não fosse mais necessária, mas porque sua função estava mudando. Ela não era mais terapeuta, era amiga da família. Vinha para jantar, trazia jogos de tabuleiro, contava histórias engraçadas do trabalho. Gisele também começou a se afastar gradualmente, mas no sentido certo. Rafaela não precisava mais de alguém presente o tempo todo. Ela estava aprendendo a ser presente consigo mesma. Você vai embora? Perguntou Rafaela numa manhã, com um olhar preocupado. Não vou embora, respondeu Gisele. Vou continuar vindo, só que menos, porque você não precisa mais de babá, Rafa. Você precisa de espaço para crescer sozinha. Mas eu ainda preciso de você. E eu vou estar aqui. Só não vou mais estar aqui o tempo todo. Faz sentido. Rafaela pensou por um momento e assentiu. Faz sentido. Um dia, 2 meses depois de tudo começar, Felipe organizou um jantar. Convidou Gisele, Cauã, Isaac, que havia feito a indicação inicial, até a governanta Roberta. A mesa grande da sala de jantar, que sempre ficava vazia, estava cheia de gente, risos, conversa. Rafaela estava sentada entre Gisele e o pai, participando da conversa, fazendo piadas, roubando pedaços de pão do prato de Felipe. Era uma cena comum, banal até, mas para aquela família era milagre cotidiano. No meio do jantar, Rafaela se levantou. Todos ficaram em silêncio, atentos. Ela foi até a janela da sala, onde Felipe havia pendurado um dos móveis cheios de tesouros que não cabiam mais no quarto. Ela tocou um dos pássaros de papel, o deixou girar entre os dedos e disse: Quero agradecer, todos vocês, por não desistirem, por me verem, por esperarem eu voltar. Não havia olho seco na mesa. Gisele abraçou Felipe, Cauã limpou os óculos discretamente, Isaac sorriu com orgulho. Roberta, que havia testemunhado tudo desde o início, assoou o nariz num guardanapo. Felipe se levantou e foi até a filha. Ele se ajoelhou para ficar na altura dela e segurou suas mãos. Rafa, eu preciso te agradecer também, porque você me ensinou que estar presente é mais importante do que qualquer reunião, qualquer negócio, qualquer coisa. Você me ensinou que pessoas não são problemas a serem resolvidos. São pessoas. E você é a pessoa mais incrível que eu conheço. Mesmo quando eu estava quieta e esquisita. Especialmente quando você estava quieta e esquisita. Porque você nunca deixou de ser você. Só estava guardada, esperando se sentir segura para voltar. Rafaela sorriu. Aquele sorriso que Felipe achava que nunca mais veria. Agora eu me sinto segura. Os meses seguintes trouxeram mais mudanças. Rafaela voltou para a escola, devagar, começando com meio período. Gisele ia com ela nos primeiros dias, ficava por perto sem ser invasiva, só para que a menina soubesse que havia rede de segurança. As outras crianças estranharam no início. Rafaela estava diferente, mais quieta, mais observadora, mas aos poucos ela foi se integrando. Fez uma amiga, depois 2. Começou a participar das aulas de arte, sua preferida. Descobriu que gostava de fazer esculturas de argila tanto quanto gostava de origami. Felipe mudou também. Ele contratou um diretor operacional para a empresa, alguém que pudesse tocar o dia a dia enquanto ele se dedicava a decisões estratégicas. Isso liberou tempo. Tempo para buscar Rafaela na escola, para almoçar com ela, para passar tardes inteiras sem fazer absolutamente nada além de estar presente.
Ele também começou a fazer terapia com Cauã. Não terapia intensiva, apenas conversas quinzenais, onde ele processava o medo, a culpa, as escolhas. Ele estava aprendendo, aos 52 anos, que vulnerabilidade não era fraqueza, era coragem. Gisele continuou visitando, mas agora como parte da família. Ela jantava com eles aos domingos, ajudava Rafaela com projetos escolares, ensinava Felipe a cozinhar. O bolo de laranja virou tradição. Toda sexta-feira, sem falta, a casa cheirava a citros e açúcar. Numa dessas cestas, enquanto o bolo assava e Rafaela desenhava na mesa da cozinha, Felipe perguntou: Gisele, o que você viu naquele primeiro dia, quando entrou no quarto e ela estava tão ausente? Gisele pensou por um momento, mexendo o chá na xícara. Vi uma menina que estava cansada de ser tratada como quebrada, que estava esperando alguém ver ela como inteira. Mas ela estava tão frágil. Fragilidade não é o oposto de inteireza, Felipe. É parte dela. A Rafa estava frágil, sim, mas estava inteira. Só precisava de espaço para mostrar isso. Rafaela olhou para cima do desenho. Eu ouvi vocês falando de mim. Desculpa, disse Felipe. Não queríamos invadir. Não invadiu. Eu gostei. Gostei de saber que você me viu inteira. Porque às vezes eu também achava que estava quebrada. E agora? Perguntou Gisele. Agora eu sei que não estava. Estava só escondida. O timer do forno apitou. O bolo estava pronto. Rafaela pulou da cadeira para ajudar Gisele a tirar da forma, e os três se reuniram ao redor da mesa, cortando fatias ainda quentes, o vapor subindo e trazendo aquele cheiro que agora significava lar, segurança, amor. 3 meses depois do jantar, Cauã sugeriu que Rafaela fizesse algo especial, uma apresentação sobre origami na escola, não como obrigação, mas como celebração do que ela havia aprendido. Rafaela ficou nervosa. Falar em público, mesmo para uma turma pequena, parecia montanha intransponível. Mas ela queria tentar. Felipe e Gisele a ajudaram a preparar. Eles montaram uma apresentação simples. A história dos tissurus, o significado deles, como fazer um passo a passo. Rafaela treinou em casa, primeiro sozinha, depois para Gisele, depois para o pai e Gisele juntos. No dia da apresentação, Felipe estava mais nervoso do que ela. Ele sentou no fundo da sala, junto com outros pais, as mãos suadas, o coração acelerado. Rafaela subiu na frente da turma. Ela estava pálida, mas firme. Começou a falar, a voz baixa, mas clara. Mostrou os papéis coloridos, ensinou os primeiros passos, contou que cada tsuru tinha um significado para ela. Quando eu estava passando por um momento difícil, disse ela, escolhendo as palavras com cuidado, os tissurus me ajudaram. Cada um representava uma coisa que eu conseguia fazer, e conforme eu fazia mais, eu ia ficando mais forte. Uma menina na primeira fila levantou a mão. Você ainda faz origami? Faço, mas agora não é porque preciso, é porque gosto. Ao final, toda a turma quis aprender. Rafaela distribuiu papéis e ensinou o paciente, ajudando os colegas que erravam os vincos, comemorando quando alguém conseguia terminar o primeiro tsuru. Felipe observava da porta, o coração tão cheio de orgulho que doía. Aquela era sua filha, inteira, forte, presente. Ela havia voltado, mas não como cópia do que era antes. Havia voltado como versão nova, mais profunda, mais consciente. Quando saíram da escola, Rafaela estava radiante. Eu consegui, pai. Conseguiu e foi incrível. Sabe o que foi mais legal? Ajudar os outros, ensinar, fazer eles sentirem que conseguem. Felipe sorriu. É um dom raro, Rafa. Saber transformar dificuldade em ponte para os outros. Aprendi com a Gisele. E ela aprendeu com alguém. E assim vai. A gente vai passando essas coisas para frente. Naquela noite, Rafaela pendurou um último tsuru no móbile do quarto. Um dourado, especial, que ela mesma havia escolhido. Quando Felipe perguntou o que ele representava, ela respondeu:
representa hoje, representa que eu posso fazer coisas difíceis, que eu posso ter medo e fazer mesmo assim, que eu sou mais forte do que pensava. Você sempre foi forte, filha, só não sabia. Agora eu sei. Os meses se transformaram em 1 ano. A mansão, antes silenciosa e fria, estava sempre cheia de vida. Rafaela tinha amigas que vinham brincar. Felipe fazia churrascos aos domingos. Gisele trazia receitas novas para testarem juntos. Cauã visitava com frequência, sempre com histórias engraçadas e insights que faziam todos pensarem. O mobile no quarto de Rafaela continuava lá, repleto de tsuros coloridos. Ela não adicionava mais, não porque não conseguisse fazer coisas novas, mas porque não precisava mais da validação visual. As conquistas agora aconteciam naturalmente, parte do fluxo da vida. Numa tarde de fim de outono, Felipe e Rafaela estavam no jardim. Ela estava desenhando árvores. Ele tentava ler um livro, mas se distraía observando a filha. A luz do fim de tarde criava aquela qualidade dourada que parece suspender o tempo. "Pai", disse Rafaela sem tirar os olhos do desenho, "você se arrepende de alguma coisa?" A pergunta o pegou de surpresa. "Como assim?" "De não ter me colocado naquela clínica, de ter confiado na Gisele. Você se arrepende?" Felipe fechou o livro e pensou cuidadosamente na resposta. "Não, mas confesso que tive muito medo na época. Medo de estar errando, de estar perdendo tempo. E se você tivesse me mandado para lá? Eu acho que você estaria melhor segundo os papéis deles, mas não sei se estaria melhor de verdade. Não sei se você estaria tão... Você." Rafaela finalmente olhou para ele. "Eu também penso nisso às vezes, e fico feliz que você escolheu me deixar voltar do meu jeito. Às vezes o caminho mais longo é o mais curto", disse Felipe. "Li isso num livro uma vez e achei bobagem. Agora entendo." Ela sorriu e voltou para o desenho. Felipe voltou para o livro, mas nenhum dos dois estava realmente concentrado no que fazia. Estavam apenas ali, juntos, e isso era suficiente. Quando o sol começou a se pôr, eles entraram. A casa cheirava a bolo de laranja. Gisele tinha vindo mais cedo e estava preparando o jantar. Música tocava baixinho no som da cozinha, algo instrumental e suave. As janelas estavam abertas, e de algum lugar distante vinha o som de sinos de vento. Era uma cena comum. Uma família jantando junto, conversando sobre o dia, rindo de piadas internas, planejando o fim de semana. Nada de extraordinário. Mas para quem havia passado por meses de silêncio e medo, aquela normalidade era milagre. Depois do jantar, enquanto lavavam a louça juntos, uma tradição que haviam adotado, Felipe olhou para Gisele e disse: "Obrigado, por tudo. Por acreditar quando ninguém mais acreditava." "Eu sempre acreditei", respondeu ela. "Só estava esperando vocês acreditarem também." "E se não tivesse funcionado?" "Teria funcionado de outro jeito. Pessoas sempre encontram caminho quando têm espaço e apoio para buscar." Rafaela, que estava secando os pratos, interferiu. "Sabe o que eu aprendi com tudo isso?" "O quê?" perguntaram Felipe e Gisele juntos. "Que não existe jeito certo ou errado. Existe o jeito que funciona para você. E que às vezes o que parece mais simples, tipo origami e chá, pode ser mais poderoso do que coisas complicadas." Gisele abraçou a menina. "Você ficou sábia, pequena. Aprendi com os melhores." Meses depois, numa manhã de primavera, chegou uma carta. Era de Isaac, o primo que havia indicado Gisele. Ele escrevia contando que estava passando por algo parecido com a filha dele e pedia conselhos. Felipe leu a carta para Rafaela durante o café da manhã. "O que você acha que devo responder?" Rafaela pensou enquanto mastigava torrada com geleia. "Acho que deve dizer para ele que não tem fórmula mágica, que cada pessoa é diferente, mas que uma coisa funciona sempre: olhar de verdade, escutar de verdade, estar presente de verdade." Felipe sorriu. "Vou escrever exatamente isso. E pode dizer que, se ele quiser,
A gente pode ajudar. Eu posso contar para a filha dele sobre os tesouros. Às vezes ajuda a saber que outra pessoa passou por algo parecido. Você se importaria em fazer isso? Não, eu quero, porque alguém fez isso por mim. Agora é minha vez de fazer para os outros. Felipe escreveu a carta naquela mesma tarde, com Rafaela ao lado ajudando a escolher as palavras. Eles contaram a história toda, desde o começo. O medo, a pressão, a decisão de confiar, os tesouros, o móvel, as pequenas vitórias que se transformaram em grandes mudanças. 2 semanas depois, Isaac respondeu. Ele havia começado a aplicar as mesmas ideias com a filha e já via pequenos sinais de mudança. A menina havia voltado a desenhar, algo que não fazia havia meses. Ele agradecia profundamente e pedia para manter contato. Rafaela ficou emocionada ao ler. A gente ajudou, pai. Mesmo de longe a gente ajudou. Você ajudou, corrigiu Felipe. Foi sua ideia se oferecer. Foi ideia da Gisele primeiro. Ela me ensinou que quando a gente passa por algo difícil e consegue sair do outro lado, a gente tem responsabilidade de ajudar quem ainda está no meio. Felipe olhou para a filha, para aquela menina de 10 anos que falava com sabedoria de gente muito mais velha, e se sentiu abençoado. Não pela riqueza, não pelo sucesso profissional, mas por ter tido a chance de aprender, mudar e crescer ao lado dela. Naquela noite, depois que Rafaela dormiu, Felipe ficou no corredor observando o quarto dela pela porta entreaberta. Os tesouros no móvel balançavam suavemente na brisa que entrava pela janela. A luz do corredor criava sombras dançantes nas paredes. Tudo estava em paz. Ele pensou em todas as escolhas que havia feito, em todos os momentos de dúvida, em todas as vezes que quase desistiu da própria intuição para seguir o que outros diziam ser certo. E sentiu gratidão por ter encontrado forças para confiar, não apenas em Gisele ou Cauã, mas em si mesmo e principalmente em Rafaela. Pessoas não são problemas a serem resolvidos, ele pensou. São jardins a serem cultivados. E às vezes o melhor que podemos fazer é regar, dar sol, tirar as ervas daninhas e então esperar. Esperar com paciência, com fé, com presença. Os tesouros continuavam balançando, cada um contando uma história, cada um representando um momento em que alguém havia escolhido acreditar em vez de desistir. E enquanto Felipe observava, ele fez uma promessa silenciosa. Nunca mais esqueceria as lições daqueles meses. Nunca mais colocaria eficiência acima de humanidade, resultados acima de presença, protocolos acima de pessoas. A primavera se transformou em verão e com ela vieram novidades. Rafaela ganhou um prêmio na escola por um projeto de arte. Uma instalação com centenas de origamis representando diferentes emoções. Cada cor tinha um significado, cada forma contava uma história. Na apresentação do projeto para os pais, ela explicou com confiança. Eu aprendi que sentimentos são como papéis. A gente pode dobrar, pode amassar, pode até rasgar, mas sempre dá para transformar em algo novo. E quando a gente junta todos, vira algo bonito. Os pais aplaudiram. Felipe estava na primeira fila, os olhos brilhando de orgulho. Ao lado dele, Gisele segurava a mão de Cauã, as duas emocionadas com o quanto aquela menina havia crescido. Depois da apresentação, várias mães se aproximaram de Felipe. Queriam saber como ele havia ajudado Rafaela, que profissionais havia contratado, que métodos havia usado. Ele olhou para Gisele, que sorriu encorajadoramente, e então respondeu com honestidade. Não tem fórmula mágica. Tem presença, paciência e disposição para ouvir mais do que falar. Tem aceitar que cada pessoa tem seu tempo e seu jeito. E tem coragem para confiar mesmo quando todo mundo diz que você está errado. Uma das mães, visivelmente emocionada, disse... Meu filho está passando por algo parecido. Fico perdida, não sei o que fazer. Rafaela, que estava por perto, se aproximou. Posso conversar com ele se você quiser. Às vezes ajuda a falar com alguém que entende.
A mãe olhou para a menina, surpresa e grata. Você faria isso? Claro, alguém fez por mim, agora é minha vez. Foi assim que começou. Rafaela, com apenas 10 anos, tornou-se uma espécie de ponte para outras crianças que estavam passando por momentos difíceis. Não como terapeuta, não como especialista, mas como alguém que havia estado lá e voltado. Ela conversava, ensinava origami, compartilhava histórias. E, surpreendentemente, muitas crianças respondiam a ela de formas que não respondiam a adultos. Gisele acompanhava tudo de perto, sempre presente, mas nunca invasiva. Ela orientava Rafaela sobre limites, sobre quando era hora de pedir ajuda de um adulto, sobre como cuidar de si mesma enquanto cuidava dos outros. Você tem um dom, Rafa, disse Gisele numa dessas conversas. Mas dons também podem cansar. Então precisa aprender a dosar, a dizer não quando necessário, a se preservar. Como você faz isso? Perguntou Rafaela. Com prática e com ajuda. Eu também tenho gente que cuida de mim, sabe? A Cauã, seus pais, minha irmã. Ninguém consegue cuidar dos outros se não cuida de si primeiro. Rafaela absorveu as palavras como esponja. Ela estava aprendendo não apenas a viver, mas a viver bem. A equilibrar empatia com autocuidado, generosidade com limites, abertura com proteção. 1 ano e meio depois do início de tudo, a família organizou uma festa. Não era aniversário de ninguém, não era data especial. Era apenas celebração da vida, do quanto haviam caminhado, do quanto haviam mudado. A casa estava cheia. Isaac e a família, que agora eram amigos próximos. Cauã e sua esposa. Roberta, a governanta, com o marido. Amigos da escola de Rafaela. Até o Dr. Leandro, que havia aprendido muito com aquela experiência e mudado sua forma de trabalhar. O jardim estava decorado com lanternas coloridas. Uma mesa comprida estava repleta de comidas, muitas delas feitas por Rafaela e Gisele juntas. Música tocava, crianças corriam, adultos conversavam e riam. Em determinado momento, Felipe pediu atenção. Ele não era de fazer discursos, mas sentia que precisava dizer algo. Quero agradecer a todos por estarem aqui. Começou ele, a voz embargada. Especialmente por terem estado aqui nos momentos difíceis, quando nem eu sabia direito o que estava fazendo. Ele olhou para Rafaela, que estava sentada num balanço ao lado de uma amiga. Há um tempo, eu achava que amor era resolver problemas. Achava que ser bom pai era encontrar soluções, contratar os melhores profissionais, gastar o quanto fosse necessário. E descobri que estava errado. A festa havia silenciado. Todos ouviam. Amor não é resolver, é estar presente, é ouvir, é observar, é ter coragem de confiar mesmo sem garantias. E ser bom pai não é ter todas as respostas. É ter humildade para aprender com a própria filha. Ele fez uma pausa, emocionado. Rafa, você me ensinou mais do que eu jamais ensinei a você. Obrigado por ter voltado e obrigado por ter me trazido junto. Rafaela se levantou do balanço e foi até o pai. Ela o abraçou forte e depois se virou para todos os presentes. Eu também quero falar uma coisa, disse ela, a voz firme. Quando eu estava no momento ruim, eu achava que estava sozinha. Achava que ninguém entendia, que ninguém se importava de verdade, mas eu estava errada. Ela olhou para Gisele. Você me ensinou que existem pessoas que veem a gente de verdade, não o que a gente mostra, mas quem a gente é. Depois olhou para Cauã. Você me ensinou que é normal ter dificuldades e que pedir ajuda não é fraqueza. Por fim, olhou para o pai. E você me ensinou que as pessoas podem mudar, que nunca é tarde para aprender a ser presente. Não havia olho seco no jardim. Gisele abraçou Rafaela, depois Cauã se juntou, depois Felipe. Logo a família de Isaac estava ali, depois outras pessoas. Virou um abraço coletivo, desajeitado, mas profundamente sincero. Quando todos se separaram, rindo e chorando ao mesmo tempo, a festa recomeçou com energia renovada.
Alguém colocou música mais animada e as crianças começaram a dançar. Os adultos se juntaram, criando uma cena caótica e linda de gente simplesmente vivendo, celebrando, estando presente. Mais tarde, quando a festa já estava acabando e as primeiras pessoas começavam a ir embora, Gisele e Felipe ficaram conversando na varanda. "Você sabia que ia funcionar?" perguntou ele. "Não", respondeu ela com honestidade. "Nunca se sabe. Cada pessoa é diferente, cada situação é única, mas eu sabia que valia a pena tentar. E se não tivesse funcionado? Teríamos tentado outra coisa, e mais outra, até encontrar o caminho. Porque esse é o segredo, Felipe. Não existe um caminho só. Existem 1000 caminhos, e a gente vai testando até achar o que funciona." Felipe assentiu, absorvendo a sabedoria daquelas palavras. "Você vai continuar vindo?" "Claro, mas não como babá, como amiga. Se vocês quiserem, é claro." "A gente quer. Você é família agora." Gisele sorriu, e naquele sorriso havia todas as emoções daqueles meses. O medo inicial, a incerteza, as pequenas vitórias, as grandes transformações. "Vocês também são minha família." Os meses continuaram passando, e a vida foi se normalizando ainda mais. Rafaela entrou em novas atividades na escola, fez parte do grupo de teatro, começou aulas de violão. Nem tudo era fácil. Ainda havia dias difíceis, momentos de ansiedade, recaídas ocasionais. Mas agora ela tinha ferramentas para lidar. Sabia que podia conversar, que podia pedir ajuda, que podia pausar e respirar. Felipe continuou mudando também. Ele vendeu parte da empresa para um fundo de investimento, mantendo apenas participação minoritária. Com mais tempo livre, ele começou a trabalhar como mentor para outros empresários, especialmente aqueles que lutavam para equilibrar trabalho e família. "A riqueza não está nas contas bancárias", ele costumava dizer nessas mentorias. "Está nos momentos que a gente vive de verdade, nas pessoas que a gente ama, na presença que a gente oferece." Muitos o achavam ingênuo. Outros, especialmente aqueles que haviam passado por situações parecidas, entendiam profundamente. Gisele expandiu seu trabalho. Com a história de Rafaela como testemunho, compartilhada com permissão e cuidado, ela começou a dar palestras sobre educação humanizada, sobre a importância de ver crianças como pessoas completas, sobre os perigos de tratar gente como problema a ser resolvido. Cauã passou a trabalhar em parceria com ela, oferecendo o olhar clínico, mas sempre através da lente humanizada. Juntas, elas ajudaram dezenas de famílias, sempre com a mesma filosofia: presença, observação, respeito pelo tempo de cada um. 2 anos depois do início de tudo, Rafaela fez 12 anos. A festa foi simples, apenas família próxima e amigas da escola. Mas no meio da celebração, ela pediu para fazer algo especial. "Quero desfazer os móveis", disse ela. Felipe ficou surpreso. "Por quê? Eles são tão importantes." "Exatamente por isso. Eles foram importantes quando eu precisava de lembretes visuais de que estava conseguindo. Mas agora eu não preciso mais. Eu sei que consigo, e quero transformar os tesouros em outra coisa." "Em quê?" "Vou doar para crianças que estão em situação parecida com a que eu estava. Cada tesouro com um bilhetinho dizendo: 'Você consegue, eu também consegui.'" A ideia era linda e dolorosa ao mesmo tempo. Aqueles origamis representavam tanto, guardar tantas memórias. Mas Rafaela tinha razão. Era hora de soltar, de transformar aquela energia em algo novo. Juntos, eles desmontaram os móveis. Foram mais de 300 tesouros, em todas as cores imagináveis. Rafaela separou por cores, escreveu os bilhetinhos à mão, embalou com cuidado. Cauã se ofereceu para distribuir através dos hospitais e instituições com que trabalhava. Quando o último móvel foi desmontado, o quarto de Rafaela ficou diferente. Mais limpo, mais aberto, mais voltado para o futuro do que para o passado. "Você se arrepende?" perguntou Felipe naquela noite. "Não. Eles cumpriram a função deles.
Agora é hora de seguir sem muletas. Você é muito sábia para 12 anos. Aprendi com gente sábia. 3 anos após o início da jornada, num fim de tarde dourado de outono, Felipe e Rafaela estavam no jardim. Ela desenhava, ele lia. Era cena que se repetia com frequência, mas que nunca perdia a magia. O mobile de vento, aquele original, que havia testemunhado tudo, ainda estava pendurado na janela do quarto de Rafaela. Vazio de tsuros, mas cheio de significado. Seu som atravessava o jardim, suave e constante como respiração. Pai, disse Rafaela de repente, posso te perguntar uma coisa? Sempre. Você acha que as coisas acontecem por algum motivo? Felipe pensou cuidadosamente. Não sei. Acho que coisas simplesmente acontecem. Mas acho que a gente pode escolher o que fazer com elas, que significado dar. Eu acho que meu momento difícil tinha que acontecer. Por quê? Porque me ensinou coisas que eu não aprenderia de outro jeito. Me ensinou sobre fragilidade, sobre força, sobre o que realmente importa. E me deu uma missão: ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo. Felipe olhou para a filha, para aquela menina que havia se tornado jovem mulher, sem que ele percebesse, e sentiu orgulho tão imenso que não cabia no peito. Você vai longe, Rafa. Não sei para onde, não sei como, mas vai longe. A gente vai longe, corrigiu ela. Juntos, porque foi isso que você me ensinou, que a gente não precisa fazer as coisas sozinho. A luz do fim de tarde criava aquela atmosfera mágica, onde tudo parece suspenso entre dia e noite, entre passado e futuro. No jardim, pai e filha continuaram suas atividades simples, cercados por silêncio confortável e amor incondicional. De dentro da casa vinha cheiro de bolo de laranja. Gisele havia chegado para o jantar de sexta-feira, tradição que se mantinha firme. Logo Cauã também chegaria, trazendo vinho e histórias novas. A mesa seria posta, a comida seria compartilhada, as risadas preencheriam os cômodos. Era a vida acontecendo, simples, imperfeita, linda. Enquanto o mobile cantava sua canção eterna na brisa do entardecer, parecia sussurrar verdades que todos ali haviam aprendido. Que presença é mais poderosa que soluções, que escuta genuína vale mais que 1000 protocolos, que pessoas não precisam ser consertadas, mas sim vistas, ouvidas, respeitadas em seus tempos e jeitos únicos. Os tsuros haviam voado para outros céus, levando esperança para outras crianças. Mas a lição ficara, gravada não em papel, mas em coração. Às vezes, o impossível acontece não através de grandes gestos ou soluções caras, mas através da coragem de confiar no poder da presença, da gentileza, do amor que se manifesta em estar verdadeiramente presente. E essa era uma lição que Felipe, Rafaela, Gisele e todos ao redor carregariam para sempre, não como peso, mas como luz. Uma luz que continuaria se espalhando, tocando outras vidas, transformando outros mundos. Uma pessoa de cada vez, um gesto simples de cada vez, um momento presente de cada vez. A família que antes chorava ao redor de uma cama, agora ria ao redor de uma mesa. A menina que havia se perdido no silêncio, agora encontrava sua voz para ajudar outros. O pai que buscava controlar tudo havia aprendido a simplesmente estar. E a babá, que chegara sem promessas, havia entregue o maior presente possível. A lembrança de que humanidade, no final, é tudo que precisamos. O sol continuou descendo no horizonte, pintando o céu de laranja e rosa. O mobile continuou cantando sua melodia sem palavras. E dentro daquela casa, dentro daqueles corações, a certeza permanecia inabalável. Eles haviam encontrado o caminho de volta, não para quem eram antes, mas para quem precisavam ser agora. E isso, perceberam todos, era mais que suficiente. Era tudo. Histórias como essa nos lembram que os maiores milagres nem sempre vêm de lugares esperados. Às vezes, vêm de um simples gesto de presença, de alguém que decide ver em vez de julgar,
ouvir em vez de prescrever, confiar em vez de controlar. Se você conhece alguém passando por momentos difíceis, talvez a maior ajuda que você possa oferecer não seja uma solução, mas sua presença. Às vezes, estar ali já é tudo. E se você, assim como Felipe e Rafaela, está aprendendo que os caminhos mais importantes da vida não vêm com mapas nem garantias, saiba que não está sozinho. Todos nós estamos aprendendo, dia após dia, a arte de estar verdadeiramente presente. Se histórias como essa fazem bem ao seu coração, deixe um comentário contando o que você sentiu. Compartilhe com alguém que precise ouvir que está tudo bem não ter todas as respostas, que está tudo bem voltar devagar, que está tudo bem precisar de ajuda. E se inscreva no canal para mais histórias que celebram a humanidade em toda sua fragilidade e força. História ficcional com fins dramáticos. Não é conselho médico. Procure profissionais de saúde para diagnósticos e tratamentos. Até a próxima história. Até o próximo encontro. Fique bem, cuide-se e lembre-se: você é visto, você é ouvido, você importa.